Olá, seja muito bem-vinda ao Casas Saudáveis. Eu me chamo Lívia Rocha, sou arquiteta, especialista em ambientes saudáveis e eu estou aqui hoje para falar sobre um home office, quais são os erros invisíveis desse home office. Esse vídeo faz parte de uma série especial de Mês das Mães. Eu coloquei lá no meu Instagram que eu queria dar um presente para as mães que me seguem por lá. E eu recebi alguns ambientes para que eu pudesse avaliar eles aqui com vocês. Então hoje eu vou falar desse ambiente que uma das mães me mandou, que é um cômodo que ainda está em reforma, numa casa de 3 andares, esse é o segundo andar. Embaixo, no térreo, já tem uma sala de estar e aqui seria a necessidade de ter uma sala de TV e também um ambiente de trabalho, home office. Essa escada, ela me informou que vai sair daí e vai colocar uma outra escada em outro formato. E ela não vai terminar dentro desse ambiente, ela vai terminar para frente, tá? Então, essa é uma informação relevante para viabilizar o layout que a gente vai conversar aqui, tanto o layout 1 quanto o layout 2. Então, o que aconteceu? Ela me passou um croquis de como seria, né? Me passou a imagem, me passou um croquis da ideia dela para esse ambiente. E com a ajuda da inteligência artificial, eu transformei esse croquis na imagem que eu vou colocar aqui agora para vocês, tá? Esse é um cômodo, né, que tem ali a sala de TV. A ideia é que eles nem utilizam tanto TV assim como ela me passou, mas tivesse um espaço onde pudessem brincar com as crianças, eventualmente ver uma TV. E o home office, né, que ela trabalha ali ao lado do marido, e os dois nesse regime de home office, trabalhando ali de 8 horas por dia, ou às vezes um pouco menos, um pouco mais. Mas esse ambiente seria muito utilizado, né, para o trabalho. O que acontece com esse layout aqui é um layout até comum de se chegar nessa solução, né? Então, eu acredito que muita gente chegaria nessa mesma solução, até alguns arquitetos, inclusive, mas acontece que se a gente entende o ambiente e como isso impacta na saúde do ser humano, a gente já vê que esse não é o melhor layout. Isso por quê? Geralmente, as pessoas fazem home office, espaço de trabalho, com o espaço que sobra da casa. Ai, sobrou um cantinho ali na sala, aí faz um cantinho de home office. Sobrou um cantinho no quarto, faz um home office no quarto. Ou então na despensa, e faz lá, não tem nem iluminação, não tem nem ventilação, e coloca a pessoa trabalhando na despensa, tá? Só que qual que é o ponto aí? O home office, entre o home office e a sala de TV, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, o home office ele é muito mais utilizado em termos de horas semanais, mensais, né? Então ali são 8 horas por dia, 40 na semana e por aí vai. O espaço de TV não, né? Ele é mais esporádico, não se usa tanto assim. Então, o que precisa para criar um ambiente de qualidade, né? Um espaço que traga saúde para essas pessoas, a gente precisa focar nos ambientes que elas utilizam mais, elas vão passar mais tempo. Home office é um deles, quarto de dormir é outro, né? São ambientes que se passa muito tempo. Então, ali, esse layout que ela passou, né, me passou, o que eu vejo? Algumas questões, tá? Primeiro a posição que já tá ali refletindo luz na tela do computador, né, que é o oposto à entrada da janela e da porta ali da varanda, né? Então, já não é ideal por aí. E depois vem a sensação que ela vai ter posicionada, virada para a parede. Quando a gente tem um espaço de trabalho virado para uma parede, você tem duas opções, ou você olha para a parede ou você olha para o seu computador. Você não tem um espaço de respiro visual ali, de descanso visual entre uma tarefa e outra. Se nós fôssemos robôs, ok, acho que funcionaria, né? Por um tempo teve isso, né? Acreditaram que se a gente tivesse baias de trabalho e fechadas, sem dispersão, que a gente ia conseguir focar mais. Só que a gente não é robô, é ser humano, não é assim que o nosso corpo funciona, tá? A gente precisa de espaços de respiro visual, né? Isso ajuda, inclusive, a restaurar a nossa atenção, a fazer com que a gente trabalhe mais focado. Então, virar para a parede não é uma boa opção. Outro é a posição que eles estão ali,
né? Eles estão de costas para a entrada do ambiente, estão de costas para a janela, de costas para a porta da varanda, de costas para a própria entrada do ambiente, né? Isso gera uma sensação de insegurança. Assim como um animal está na toca, né? Ele não vai ficar com o dorso virado para a entrada da toca, ele vai fazer exatamente o oposto, para ter o controle desse ambiente, né, e se sentir mais seguro. O ser humano tem essa mesma necessidade, tá? Isso não é consciente, você não vai virar pro seu corpo e falar assim, não, tá tudo bem, a gente tá dentro de casa, nada vai acontecer, tá? Isso é inconsciente, isso é normal de ser humano, tá bom? Então, a posição mais confortável que traz mais segurança para o trabalho seria a mesa nesse layout que eu coloquei aqui, né? A mesa voltada, né, para frente. Então, você tem um controle do ambiente, né, das entradas do ambiente. Isso traz uma sensação de segurança maior e, consequentemente, você consegue trabalhar melhor, né? O seu corpo tá ali, ok, entendeu que o ambiente está seguro. Agora a gente pode produzir o que a gente precisa produzir, tá? Então, aí vai o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da vista, né? Como eu mencionei, virar para a parede não é legal, mas o que é o ideal, então? Então, tem pesquisas que mostram que em ambientes de trabalho, quando você tem uma vista de qualidade, e aí entende-se, né, vista de qualidade como uma vista para a natureza, e que é o caso dessa família, né? O terreno ele é cheio de árvores e não tem vizinhos ali para fazer barulho, e eles conseguem ter uma vista para a vegetação. Então ali só tem, esses pontos são muito positivos, né? Quando você tem uma vista para a natureza, isso aumenta a produtividade de 6 a 7%, né? Isso ajuda no restauro de atenção. Quando você está trabalhando e aí você, né, pousa seu olhar ali em uma paisagem natural, você descansa a sua vista. E quando você olha de novo, né, para a tela, continua seu trabalho, tem um restauro de atenção. Isso quer dizer que você vai conseguir ter uma atenção melhor naquilo que você estava fazendo depois desse breve descanso. Tá? Isso pode ajudar muito. Então, as plantas, a iluminação natural, quando a gente está com a mesa de trabalho posicionada próximo da janela, da entrada de luz natural, isso ajuda a regular o nosso ciclo biológico, o ciclo circadiano. Então, quanto mais contato com a iluminação natural eles tiverem, e aí nesse caso o melhor ponto é ali do lado da janela mesmo, isso vai ajudar, né, na produção de cortisol, na produção de melatonina, na regulagem desse sistema, né, de produção de cortisol e melatonina, tá? E do outro canto, né, que seria o primeiro layout, você estaria no mais afastado possível dentro do cômodo dessa luz natural. Então, não seria ideal também nesse aspecto. Então, tem pesquisas que mostram que quando a gente tem planta e luz natural, isso aumenta em 15% a criatividade também, né? Então, imagina, você tem um espaço de trabalho que aumenta a sua criatividade, aumenta também a sensação de bem-estar entre 15% a 20%. Então, isso é muita coisa, e a produtividade de 6% a 7%, né? Então, você tem um ambiente ali que te permite ter uma performance melhor no trabalho. Isso usando elementos da natureza, isso entendendo o ser humano e essa necessidade nossa de contato com a natureza e quanto isso faz bem para a nossa saúde. Nesse primeiro layout, por exemplo, facilmente eu consigo enxergar uma pessoa que fica doida para dar a hora do fim do expediente para sair dali, né? E nesse outro layout eu consigo enxergar uma pessoa que está afim de trabalhar, que tem gosto, né, em trabalhar. Então o layout ele interfere muito, e nesse vídeo, gente, a minha ideia é só passar a questão de layout para vocês, para mostrar o quanto isso influencia na sensação de bem-estar e na produtividade das pessoas. Eu não vou entrar em detalhe de material, de projeto, até porque não é o caso aqui, né? Só uma análise desse ambiente e uma análise especificamente de layout. E outro benefício desse segundo layout é a proximidade com a janela na questão da ventilação. Então também tem pesquisas que mostram que quanto mais ventilação natural tem no ambiente e esse acesso a essa ventilação, né, com janelas operáveis,
com a quantidade de ar que entra, que renova esse ar, melhora a qualidade do ar. Tem pesquisas que mostram que um ambiente bem ventilado de trabalho aumenta o desempenho cognitivo em 60%, em 61% para ser mais exata, né? E quando dobra essa ventilação, isso aumenta ainda mais, tá? Então, ter essa possibilidade de ter um desempenho cognitivo melhor, porque você está próximo de uma janela e você consegue receber esse ar melhor, de melhor qualidade, isso é muito benéfico também. Percebe que apenas com mudança de layout é possível aumentar a sensação de segurança, de bem-estar, a produtividade, a criatividade, o aumento do desempenho cognitivo? É impressionante, né? É isso que fazem as casas saudáveis, né? São ambientes que pensam no ser humano, em como ele responde ao ambiente, o que a gente pode fazer para trazer mais saúde e bem-estar para as pessoas com transformações no seu ambiente. Se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, já deixa seu like, compartilha com quem pode se beneficiar dessa informação também e me siga lá no Instagram, @casassaudáveis. Quem sabe um dia eu avalio o seu ambiente por aqui também. Nos vemos lá. Tchau!